Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e neste vídeo eu quero te ajudar a montar uma estrutura de esboço de pregação na qual você poderá utilizar para todos os tipos de esboço de pregação, para todos os textos na qual você em oração recebeu do Senhor para ministrar à igreja. Este exemplo prático ele será bem simples, será dividido em apenas 3 divisões. A primeira divisão é a introdução, a segunda é os tópicos e os subtópicos, e o terceiro ponto é a conclusão. Neste vídeo, eu vou trazer um breve resumo de cada uma dessas divisões e, por fim, te trazer um exemplo na prática, porque o meu objetivo não é apenas ensinar a respeito de estruturas, mas principalmente que você consiga aprender com aquilo que é ensinado e colocar em prática para que você seja um pregador, uma pregadora da palavra de Deus. Por isso, nós precisamos entender a respeito da introdução, que é a primeira divisão. A introdução ela é um dos pontos mais importantes da mensagem, porque ela precisa ser breve e precisa ser objetiva. É o momento de apresentar o assunto, de apresentar o tema na qual nós iremos tratar com a igreja. Não deve ser uma introdução longa, cansativa. Você precisa chamar a atenção daqueles que estão te ouvindo. É um momento onde você mostra a importância daquilo que você irá tratar com a igreja. Quando nós terminamos essa introdução que é breve, nós então vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento é o corpo da mensagem. É onde nós iremos apresentar a mensagem àqueles que estão nos ouvindo. E ela será dividida por tópicos e subtópicos. Essa estrutura por tópico e subtópico tem um objetivo específico. E esse objetivo é apresentar a palavra de Deus àqueles que estão nos ouvindo de forma organizada. Se há uma coisa que aquele que deseja ser um pregador bem-sucedido diante de Deus, diante daqueles que estão te ouvindo, é ter organização na mensagem. É começar e terminar falando a respeito do mesmo assunto. É não fugir do tema, é não perder o foco. E esses tópicos e subtópicos irá te ajudar a manter o foco naquilo que Deus falou com você enquanto você orava, enquanto você estudava. Quando nós terminamos todo o desenvolvimento do esboço de pregação, nós vamos então para a conclusão. A conclusão não é repetir toda a mensagem. Muitos pregadores acabam se delongando demais nessa conclusão, começam a trazer tudo novamente, repetindo aquilo que já foi dito pelo desenvolvimento. Esta não é a hora. A conclusão tem o objetivo de finalizar a mensagem, finalizar a pregação, e por isso nós precisamos nos atentar nessa conclusão para a chamada para a ação. É o momento onde nós vamos chamar para a prática da palavra de Deus. A conclusão é o momento onde nós iremos chamar aqueles que estão nos ouvindo para praticar tudo que foi abordado no desenvolvimento. É o momento de chamar a pessoa para ela se arrepender dos seus pecados, por exemplo, alinhar a sua vida com Deus, voltar a orar, voltar a jejuar, independente do qual seja o tema na qual nós abordamos. A conclusão precisa chamar a pessoa para a prática da palavra de Deus. E nós entendendo então essas 3 divisões que nós temos dentro do esboço da pregação, nós podemos então para um exemplo prático. Eu peguei um salmo conhecido, um salmo simples diante daqueles que estão ministrando a palavra de Deus, para que nós possamos tirar algumas lições. E o salmo na qual eu coloquei aqui é o Salmo 91, que é um salmo que eu creio que todos aqueles que estão iniciando no mundo da pregação, que estão iniciando o seu ministério da palavra, precisam ter até mesmo um certo conhecimento, ou já tiveram algum contato, seja ouvindo uma pregação, seja estudando, ou até mesmo lendo a palavra de Deus. Vamos então para o exemplo prático neste momento. Aqui vai uma dica de ouro, muito importante. Coloque sempre um tema na mensagem. O tema da mensagem vai fazer com que aqueles que estão te ouvindo compreendam sobre o que você irá dizer. Quando nós temos o tema, que neste caso do Salmo 91, verso 1, eu coloquei o tema como descanso em Deus. Então, toda a mensagem na qual eu irei elaborar junto com você estará falando a respeito do descanso que Deus tem para oferecer para aqueles que confiam nele, para aqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. Na introdução, é o momento de nós chamarmos atenção a respeito da importância, e por isso eu dividi em 2 subtópicos. Subtópico 1. O ser humano está em busca de descanso para o seu coração e para a sua alma. Nessa introdução eu irei falar a respeito
que todo aquele que está em aflição, que está em problemas, passando por dificuldades, ele procura buscar um descanso ao seu coração, procura o refrigério, procura tirar a pressão sobre a sua vida. E então entra o segundo subtópico, que Deus tem o descanso que nós precisamos. Nessa introdução, nós precisamos mostrar o problema na qual as pessoas estão enfrentando, como tristeza, como aflição, como insônia, e nós iremos mostrar a solução de forma breve, que é: Deus tem o descanso que a sua alma precisa. Deus tem o refrigério que o seu coração precisa. E para isso nós podemos até mesmo ler o texto base novamente, que é o Salmo 91, verso 1, que diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Nessa introdução nós já podemos chamar a atenção daqueles que estão nos ouvindo, dizendo que aquele que procura estar debaixo da sombra do Senhor vai encontrar descanso para a sua alma. Quando nós terminamos a introdução, nós vamos então para o desenvolvimento. Para que o vídeo não seja longo e não seja cansativo, eu vou fazer apenas um tópico, mas essa estrutura que nós iremos abordar pode ser utilizada para independente a quantidade de tópicos que você irá utilizar, seja 2 tópicos, 3 tópicos, 4 tópicos ou até mais. Essa estrutura que eu vou te mostrar neste momento pode ser utilizada para qualquer tipo de pregação na qual você irá elaborar o desenvolvimento. Primeiro tópico: não há descanso longe da presença de Deus. Então, este tópico, do começo ao fim dele, eu vou elaborar dizendo que não há como uma pessoa ter descanso para o seu coração, descanso para a sua alma, quando se encontra longe do Senhor. Então, o primeiro passo que a pessoa precisa fazer é voltar-se ao Senhor para encontrar descanso, para encontrar refrigério. E aqui nós podemos e devemos utilizar textos referenciais. No caso, nesse subtópico 1, eu coloquei Mateus capítulo 11, versículo 29, que é onde o próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. E quando ele termina o versículo 29, ele diz assim: e encontrareis descanso para a vossa alma. Mas nós precisamos focar dizendo: Jesus tem o descanso para você, mas você precisa vir até ele. Veja que o desenvolvimento deste tópico está em que a pessoa precisa entender onde ela encontra o descanso em Deus, mas ela precisa tomar um posicionamento. E esse posicionamento é se levantar da situação que ela está vivendo e ir em direção a Jesus, que Jesus estará de braços abertos para dar o descanso que a alma dela precisa. Quando nós terminamos esse primeiro subtópico, nós podemos ir então para o segundo subtópico. Como eu utilizei aqui, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, isso é, não basta apenas vir ao Senhor, a pessoa precisa permanecer, ela precisa continuar a sua caminhada. Não adianta vir até o Senhor, receber uma oração e nunca mais ter compromisso com Jesus. Não é isso. Esse tópico ele é muito importante porque nós precisamos tratar a respeito do descanso em Deus. A pessoa não irá encontrar descanso apenas quando ela vem. Ela irá encontrar descanso quando ela permanecer, quando ela habitar debaixo da sombra do Altíssimo. Quando ela encontrar esse esconderijo, quando ela encontrar esse descanso em Deus, quando ela continuamente permanece nos caminhos do Senhor. Veja que do começo ao fim deste tópico, e eu fui complementando com esses subtópicos a respeito de comprovar àqueles que estão nos ouvindo que a única forma de uma pessoa encontrar descanso em Deus é vindo até Jesus e permanecendo. E quando nós terminamos o desenvolvimento, então nós vamos para a conclusão, que é o momento na qual nós vamos dizer às pessoas: olha, você que não tem descanso para a sua alma, você que está passando por aflição, você que está longe dos caminhos do Senhor, é o momento de voltar-se a Ele, é o momento de se arrepender dos maus caminhos, é o momento de voltar-se ao Senhor de todo o coração, e Ele irá trazer o descanso que a sua alma precisa. Ele vai trazer o refrigério que a sua alma necessita. Mas para isso nós precisamos ser breve. A conclusão jamais deve ser a repetição de todos os desenvolvimentos.
E se você tem gostado deste conteúdo deste canal, eu quero te fazer um convite. Se inscreva neste canal e, se possível, compartilhe este vídeo com outras pessoas para que elas possam ser abençoadas e também venham aprender a pregar a palavra de Deus de forma organizada, de forma objetiva. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo.